Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Nós vamos então falar sobre o sólido de Debye. Nós vamos nos concentrar no calor específico, não vamos entrar em detalhes em relação às outras coisas. Então, no sólido de Debye, nós vamos falar qual é o modelo de Debye, a função de partição, a energia, a capacidade térmica por Debye, capacidade térmica em altas e baixas temperaturas, experimental, e vamos comparar Einstein com Debye. Esse é o modelo de Debye. Veja, o modelo de Einstein, ele diz que o Q de Ni é constante. Agora eu estou dizendo que Q de Ni depende de Ni. A frequência é variável. Se eu puder comparar, no modelo de Einstein, a densidade de frequências é constante. É só uma frequência. Aqui, a densidade de frequência ela é Ni2. E ele artificialmente, né, ele colocou uma frequência máxima. Bom, não vou entrar aqui nesse detalhe, senão vai confundir aqui. Então, nós temos as duas funções de partição dos dois. Vejam que aqui a coisa complicou, porque agora eu tenho que Qni é dependente de Ni. Então, aqui seria a função de partição, integral de 0 a Ni máximo. Aqui é energia. Então, eu posso fazer um cálculo longo aqui, mas sem dificuldade, e nós obtemos a expressão da energia. Tá certo? E, finalmente, a gente obtém a energia. Esse D é a chamada função de Debye, uma função que pode ser calculada facilmente numericamente. E esse U é H Ni máximo sobre Kt. Veja, eu estou passando um pouco rapidamente sobre isso, depois vocês podem fazer os cálculos, porque o meu objetivo é o calor específico. Agora sim, capacidade térmica, calor específico. Então, eu tenho que θD, agora é a temperatura de Debye. Veja que a temperatura de Debye é um pouquinho diferente da temperatura de Einstein, porque Ni agora é Ni máximo, H Ni máximo sobre K, e o CV vai ser a derivada parcial de T, função de Debye dt, em que U é H Ni Kt. Também um cálculo longo, mas sem dificuldade, a gente obtém que isso daqui é a função, o calor específico segundo Debye. T de U é a função de Debye, mas a função de Debye hoje em dia é muito fácil de calcular. É uma integral numérica que a gente usa matemática ou qualquer outro software que vocês prefiram. É uma brincadeira calcular isso hoje. Naquela época, talvez com régua de cálculo fosse um pouco mais difícil. Mas hoje em dia não há nenhum problema, né? Tá certo? Ninguém vai se assustar com isso. Então, temos o calor específico molar segundo Debye. Aqui é uma coisa interessante, porque quando T tende a infinito, quer dizer, temperaturas altas, nós tendemos à lei de Dulong e Petit, que nós já falamos que não pode ser obtido sem mecânica quântica. Veja, o limite de altas temperaturas do Debye e do Einstein são iguais. Os dois chegam na lei de Dulong e Petit, o que é muito satisfatório. Tá certo? Que a temperaturas altas vale a lei de Dulong e Petit aproximadamente, né? E para T igual a zero, vejam que aqui agora eu tenho uma dependência cúbica que foi observado experimentalmente, que eu acho que o Debye ele roubou um pouco no jogo e já colocou essa dependência lá, né? Mas enfim, nós temos então o calor específico. No caso aqui é a capacidade térmica, né? Porque está dependendo do número de moles. Então são as duas expressões. Vamos ver agora a comparação com resultados experimentais. Vejam que ele vai bem até baixas temperaturas. Veja, tanto o Debye quanto o Einstein são aproximações. Existem, para você fazer um modelo para um sólido específico, você tem que levar em conta a estrutura cristalina do sólido, uma série de complicações. Então, para quase cada sólido, você tem que fazer um modelo diferente, o que não é muito satisfatório, né? Então, esses modelos nos dão uma ideia do que está acontecendo, mas se você fosse calcular um modelo específico, você talvez teria uma função
uma densidade de frequências bem diferente, né, daquelas que... Mas veja que no caso dos metais, o modelo de Debye é bem razoável. No caso, até em baixas temperaturas, né, TD aqui seria a temperatura de Debye, eu não quis mudar aqui no gráfico, Matheus Schwartz, em Harvard, em 2019, é uma aula que ele deu, eu peguei na internet. E aqui nós temos uma comparação de Einstein com Debye, eu não sei, Harker, da UCL, University College London, e aqui nós temos o calor específico molar, né, que é por mol, que ele ajustou para os dados da prata, ele ajustou e ajustou Einstein também, aqui a temperatura sobre temperatura de Debye. Não sei até que ponto essa comparação é muito boa, mas mostra que o modelo de Debye é melhor do que o modelo de Einstein. É claro que ele ajustou para o modelo de Debye e depois colocou o modelo de Einstein. Eu não sei até que ponto, eu não fiz esse cálculo, posso até fazer depois. Bom, mas o mais importante aqui é baixas temperaturas. Veja, em baixas temperaturas o Debye está aqui, o Einstein está aqui. O Debye é muito melhor em baixas temperaturas do que o do Einstein. E altas temperaturas eles coincidem. Então, o modelo de Einstein não é de forma alguma um mau modelo, mas em temperaturas muito baixas, o modelo de Debye ele é melhor. Então, qual é a grande diferença do Einstein para o Debye? O modelo de Einstein ele trata de vibrações de cada átomo do cristal como oscilador harmônico quântico com a mesma frequência. O que eu quero dizer com esse bit of a mouthful? Eu quero dizer que a frequência é a mesma, mas a energia é quantizada. É dada pela mecânica quântica, pela fórmula que eu falei. Não é uma energia contínua. Já o modelo de Debye, ele trata as vibrações atômicas dos átomos não como osciladores independentes com a mesma frequência, mas como fônons numa caixa, que é um conceito um pouco mais avançado. O fônon é uma movimentação coletiva num arranjo periódico e elástico de átomos ou moléculas de matéria condensada. Então, não se trata só de um átomo vibrando, se trata de ondas de átomos que o cristal tem. É uma visão muito mais complexa do que a gente imagina simplesmente um sólido com os átomos vibrando. Mas não é bem assim. O próprio, aqui está exagerado, mas é uma ilustração, é uma simulação, né, mostrando que os próprios planos eles têm ondas. Vocês veem a onda, o fônon, né, essa onda passando, uma onda elástica passando pelo cristal. Tá certo? Eu não vou aqui falar de fônons, mas é bom vocês já terem ouvido essa palavra. Provavelmente o professor de Física dos Sólidos vai explicar melhor do que eu. Então, eu queria agradecer quem chegou até aqui. Espero que esses vídeos de sólido de Einstein e Debye tenham ampliado a visão do que é um sólido, né? Porque para nós que estudamos metais, por exemplo, ou mesmo outros sólidos, outros cristais, além de metais, qualquer cristal, né? Eu acho que esses modelos eles lançam uma luz sobre o que acontece, na verdade, em parte, né? E explicam muito bem, tanto de Einstein quanto de Debye, lançam uma luz que só é possível graças à mecânica quântica, a quantização da energia dos osciladores. Se não fosse isso, a gente teria sempre, classicamente, a lei de Dulong e Petit. Muito obrigado.